Estamos aqui presentes ao lado do Dr. Ribamar Tourinho, médico e psicoterapeuta, e hoje o nosso assunto vai ser sobre a sociedade e as drogas. Olá, Dr. Ribamar Tourinho. Olá, Rosa Morena. Tudo bem? Um prazer estar de volta aqui para mais essas curiosidades, né, importantíssimas para a sociedade. Dr. Ribamar Tourinho, o senhor podia nos abordar um pouco sobre o que está levando a sociedade a esta calamidade que são as drogas? Realmente, você falou correto. É uma calamidade, né? É uma epidemia na sociedade. Essa busca por esse anestésico, por essa ilusão do prazer que é buscado nas mais diversas categorias de drogas hoje ingeridas pela população. E diga-se que não é só os jovens, todas as faixas etárias estão acessando, buscando esse recurso deletério, né, mortal, destruidor, que são as drogas. E mais pontualmente podemos falar sobre as causas? As causas que nós temos observado na nossa clínica, né, jovens e adultos que nos procuram para se libertar dessas dores, né, dessa prisão bioquímica e psíquica, estão mais ligados a frustrações da vida, principalmente ligado ao lar, à vida familiar, né? Também a miséria, que também é uma epidemia na nossa sociedade, a falta do conhecimento, da educação, porque esse trabalho, Rosa Morena, nós temos que envolver toda a sociedade, todos os segmentos da sociedade. Não é só o segmento da polícia, do judiciário, do sistema prisional, do início familiar, mas de toda a sociedade. A parte da saúde, responsável na tentativa de buscar uma solução para esse grande mal, porque ninguém tem resposta para tudo. Mas se todos nós nos unirmos, nós vamos com certeza encontrar uma solução. E nós tivemos, nesses 23 anos, casos interessantes, e podemos fazer um levantamento para buscar as causas. Então, ligado mais aos medos, os maltratos dentro de casa, pai, mãe, as dificuldades, e a falta de orientação de como superar as dificuldades que a vida nos impõe. A escola, a mídia, a vaidade, o orgulho, faz com que, em certos momentos de fraqueza ou de revolta, eu digo, busquemos, por mais variante, quem não usa uma cocaína, ou maconha, ou crack, busca também os sedativos, os medicamentos para dormir, os soníferos, são drogas também. A pessoa se refugia através do efeito químico, ilusório, do alívio, e termina criando uma dependência, onde ele cai mais uma vez em uma outra prisão. Então o estrago que nós estamos observando é grande, porque isso contamina essa parte emocional, toda a família, toda a sociedade. E o dependente químico, compulsivo, ele faz qualquer coisa para alcançar, para buscar, para ter essa droga. Porque a sensação que vem nele, em qualquer dependente químico, ele ou ela, é a sensação de morte por causa daquela substância. É o diafragma se contrai compulsivamente, o estômago, e vem uma sensação de morte iminente. Então ele tem que buscar, ele pega de qualquer jeito, ele rouba, ele tira, ele mata, para poder ter aqueles segundos, minutos de alívio.
que passa rápido, tem que buscar mais e mais. Então, é realmente uma calamidade, um grande tormento da sociedade, da família. Muito bem, doutor Ivan Matorinho, voltando ainda às causas, o que o senhor diria sobre a educação dentro deste quadro e a sua função para libertar? Bom, nós fizemos um levantamento, aplicando um teste psicológico transpessoal em 294 alunos numa escola privada. Fizemos em outros também, outros tantos, na escola pública, para saber a autoestima, o que estava dentro do grupo, a vontade de crescer como pessoa, se tinha objetivo ou não, medos, né? E nós estivemos de frente com um resultado alarmante, eu chamo, né? Inclusive, nós colocamos isso nesse livro, A Criança de Sucesso, tá? Tem esses dados, que mostrou o quê? A autoestima, nesse grupo avaliado, autoestima baixa, 68,4%. Então, muito alto. Isso aí pode ser uma causa, né? Com certeza. Autoestima baixa. Sem objetivo, 63,5%. Para aparecer aí na tela. Sem objetivo. Então, quem não tem objetivo, vai chegar aonde? Não tem um foco. Então, pode chegar em qualquer lugar. E, pelo visto, está chegando, né, a esse anestésico horrível que são as drogas. Eu tenho experiência na área educacional, doutor, e eu sinto que as dificuldades são muitas na área educacional. E eu vejo também que é tipo um jogo de culpas. A direção culpa os professores e os pais e os alunos culpam os professores, os pais nem tanto, a escola no modo geral. Os pais já culpam os professores, a direção e os alunos. E fica só naquela coisa de culpa e ninguém fala nas soluções. E eu acho que esse demonstrativo seu aí, essa pesquisa, seria muito recomendável para responder essas questões. Exato. Eu gostaria de detectar, Rosa Morena, o que está acontecendo que esses jovens estão sem objetivo? A maioria, não todos, mas 68, nós observamos aqui, sem objetivo, 65,2%. Sem vontade de crescer como pessoa, 61,4%. A autoestima baixa, 68,4%. Então, nós não temos resposta para tudo, mas se juntarmos, como nós falamos aqui, toda a sociedade, vamos encontrar a solução. O que está acontecendo com os jovens não tem objetivo? O que está levando eles a ter uma autoestima baixa? E nós aplicamos esse teste, também nos pais e nos professores. E o resultado foi surpreendente. O resultado bateu. Veja só, aqui o resultado dos pais e professores. A autoestima baixa, 73,7%, mais do que nos alunos. Sem vontade de crescer como pessoa, 73% também. Sem objetivo, 68,5%. Medos, 47,4%. Então, veja só, quem é reflexo de quem? Quem é reflexo de quem? Os pais são reflexos dos filhos ou os filhos reflexos dos pais? Dos adultos. Então, o mapa mostra a gravidade da situação. Então, quem é que tem que ser tratado primeiro, Rosa Morena? Os alunos ou os adultos?
Claro que são. Os adultos, né? E nós, nesses 23 anos de trabalho, até agora 2014, depois de mais de 13 mil sessões terapêuticas, já realizadas, envolvendo essa abordagem bio-psico-socioespiritual, nós podemos concluir que não existe adultos, eu já falei aqui na entrevista, não existe adultos emocionalmente falando. Existe, pode existir intelectualmente falando adultos, mas emocionalmente não. Todo adulto, mas todo, homens e mulheres, tem uma criança sofrida, machucada dentro de si, insegura, com esses medos, autoestima baixa. Então, se eu, como adulto, tenho uma criança machucada, me conduzindo dentro de mim, como é que eu vou cuidar de outra criança, do meu filho e de outra criança? Como se eu sou criança? Eu vou disputar com eles. E você vê, só basta observar em casa, você disputa, né? Sai da cadeira, que a cadeira é minha, falou comigo, fez o prato do outro primeiro do que o meu. Essas disputas infantis. Então, como é que nós vamos cuidar dessas crianças se eu sou uma criança? Fulano está fazendo mais sucesso do que eu, não pode, eu que tenho que fazer sucesso. Isso. Não tem isso? Tem isso. Quer dizer, eu acho que tem um comportamento infantil, carente, cheio de muita carência. Eu tenho um caso. Não existe aquela autoconfiança de um adulto. Então, seria próprio de um adulto. Seria próprio de um adulto. Então, isso gera medo, veja só. E o medo gera violência. Quem só ataca quem tem medo. É o medo exatamente de não ser amado, de ser cuidado, de ser respeitado, valorizado. Medo de ser rejeitado. E buscam a violência até ou se calando, ou agredindo, ou usando drogas. É uma forma de agredir a família e a sociedade também. É outra forma. Outra causa. Tá? Então veja que nós estamos pontuando as causas. Outro ponto seria a religião. Onde a religião entraria ou não entraria, ou não importa? Qual a sua ideia sobre isso? A religião é importantíssima no comportamento da sociedade. Influi muito, tem um peso muito grande no comportamento. Né? E eu acho que tem que ser envolvida também nesse trabalho, onde todos nós, todos esses segmentos também têm que fazer mudanças. Não estamos buscando a solução só para as drogas, mas a mudança dentro da família e dentro da sociedade na forma de se relacionar. E isso envolve também as crenças religiosas, porque o modelo pedagógico religioso está arcaico, está superado tanto quanto o modelo pedagógico também das escolas de educação. Estão obsoletas. Então, por exemplo, a linguagem que se passa sobre Deus, sobre Jesus, sobre Buda, sobre Krishna, o jovem não dá mais para encarar essas alegorias que não faz mais sentido. E a própria ciência nega, mostra que não existe aquilo. Adão e Eva, por exemplo, não dá mais para nenhuma. Então começa a desacreditar em Deus a partir desse negócio de Adão e Eva. O senhor acha que da configuração que está colocada lá. Adão e Eva não existe, é só uma alegoria? Mas é com certeza, não é? Porque nós estamos aqui falando no Piauí, na Teresina, e aqui no Piauí, no sul do estado, tem o Museu do Homem Americano, com restos, né, ossários de seres que viveram aqui há 50 mil anos, o mínimo. O estudo continua. E, segundo a Bíblia, se for seguir as datas, o homem surgiu há 100 mil anos atrás, homem e mulher. Incoerente, né? Incoerente. Então, claro, aquilo serviu porque vai explicar para nós, numa época distante, né, a origem do ser humano. Serviu uma alegria para explicar as curiosidades, satisfazer a curiosidade do ser humano. Quando foi que eu vim? O que eu faço aqui? Onde é que eu vou? Né? Mas aí você sabe que veio Jesus para quê? Para modernizar a informação, enriquecer a informação. E já estava caducando. Por isso que ele veio. Então, a religião pesa, porque se eu busco esse algo ser supremo, né, e não encontro nele um apoio, porque ele pensa que é só pedir e aparecer,
esquece que tem que lutar, não é só pedir, eu tenho que buscar também. Buscar é agir. Tem que persistir batendo, insistindo, tem que ter uma ação, tudo tem que ter uma ação. Nada se materializa imediatamente, porque senão não existe o aprendizado. Então, tem que ser modernizado também como se passa essa figura de Deus, essa inteligência suprema do universo, para os jovens e para os próprios adultos. Cada um tem que pagar seu preço. Os pais têm que pagar seu preço, os filhos têm que pagar o seu preço, e aí vai. As religiões, né, o judiciário, o sistema carcerário, tem que ter essa reforma, tem que ter tudo ser humanizado com sabedoria, sem preconceitos. Ninguém sabe tudo, mas se unirmos, essa resposta vai ser encontrada a solução. Que beleza, doutor, falar em solução. Não se ouve falar em solução. É só em remediar ou então na própria problemática. Ninguém procura ver uma solução. Outra parte, voltando ainda para família, relacionamento pai e mãe com filhos, o que o senhor acha daquele pai, aquela mãe que não estão tendo tempo para ficar com os filhos, pelo menos 1 hora, 2 horas, sai muito cedo, quando volta, já os filhos estão dormindo, e aí, como é que vai ser essa educação? Esse relacionamento bom com esses filhos, que nem a nova família, né? É uma sociedade apressada, atarefada, sem tempo. Tem que ter a mudança, né? Porque, veja só, o toque, convivência, olho no olho, corpo a corpo, é alimento para o corpo e para a alma, principalmente do ser menor, que está em crescimento, está em construção. A maioria, nós tivemos a pesquisa também, a maioria dos jovens, não todos, mas a grande maioria, né? A grande maioria, até os 10 anos, a maioria é senestésica, em torno de 70% senestésica. De um grupo de crianças, 60% gosta do toque, você tocar, é alimento. É alimento. Então, se você, o pai e a mãe, não tem esse contato, envolver, enxugar, né? Beijar, de colocar na hora de dormir, fazer um afago, isso. Ler um livro, um livrinho, uma frase. Veja só, e desse grupo, 17%, em torno de 17% são auditivos, essa historinha para contar a história, são auditivos, que isso é alimento para o corpo e para a alma. 21% são visuais, gostam de ver uma roupa, um cabelo arrumado, né? No caso da mulher, uma decoração, um batom, né? São detalhes que nós temos que ter conhecimento para saber usar no momento certo. Mas o principal é o toque. Você vê que nós passamos 9 meses aconchegado, protegido dentro do útero materno. É a primeira casa do bebê, dentro da mãe. Exatamente. Então, logo que eu sair, isso me falta, vai proporcionar um desequilíbrio emocional de comportamento. Você. Então, o pai tem que saber o quê? Claro, tem que trabalhar. Mas se você, daqui a pouco tempo, tem um contato rico com a criança, é isso que eu quero saber. Contato rico, sincero. A minha curiosidade é essa. Os pais não têm tempo, as mães também. E agora, como é que vai ser? Como é que nós podemos fazer? Explique bem direitinho aqui como nossas câmeras. Eu observo cliente, por exemplo, pessoas que o pai às vezes só passou a mão na cabeça assim uma vez na vida, mas mesmo assim, uma vez, ele chega, não, meu pai sempre passava a mão na minha cabeça assim, uma vez, mas sério, para o resto da vida. Veja a tamanha necessidade que nós temos de uma atenção, principalmente nós que estamos em construção. E basta ver também os adultos, as mulheres e homens cobrando do outro em casa a falta do afago, né? Só que cada um quer mais receber do que dar. Tem também que ser corrigido isso, né? Tem que buscar o equilíbrio. A maioria quer só receber.
Mas vamos voltar para nossas crianças, que é a base de tudo, né? A criança... Como fazer, doutor? Mas se você chegar à noite, eu não tenho tempo, conversa. sou mãe, Tem um sábado, tem um domingo. O mínimo que tiver, faz o máximo de estar junto. Porque você pode chegar em casa nos feriados, nos finais de semana, e continua o quê? Vou descansar, me fecho e deixo as crianças. Tem que fazer o máximo desse mínimo de folga. Porque isso serve para o contato direto, né? O se enroscar, o levar a uma diversão, a um lazer, tá? E conversar e ouvir. Porque os adolescentes, você vê que a pesquisa mostra o seguinte: essas crianças, quando entram na adolescência, a maioria passa a ser o quê? Auditiva. Ela vai passar a 103% dos auditivos, aquilo que gosta de ouvir e falar. E se não são ouvidos, mais uma carência violenta. São ofendidos. São ofendidos, se sentem desamados. Porque, uma conversa chata, repetitiva, mas ouça, eu vou te dizer, ouça, porque você vai fazer bem a família, a sociedade e vai fazer economia com o psicólogo, o psicoterapeuta. Né? Entendeu? Então, faça o mínimo que você tem, dê uma atenção direta e uma atenção honesta, pura. Eu tenho prazer em fazer isso, porque a criança, ele está mais conectado com o nosso inconsciente, ele sabe quando a gente não está sendo sincero, ele sabe, ele faz uma leitura de inconsciente para inconsciente. Quando eu faço uma aproximação, um mau humor, um mau gosto, e aí não serve também, não vai servir. Então, você está sentindo a seriedade? A gente conversar sobre esse tema, e cada um dar sua opinião e pôr em prática, e colocar em prática. Porque voltando às drogas, as drogas, elas sempre vão ser ofertadas. Não vai ninguém vencer as drogas em termos de oferta. Eu tenho que saber o que leva esse jovem, esse adulto, a buscar essas drogas, esses anestésicos ilusórios. Provavelmente muitas respostas estão ligadas a essas carências, essas frustrações da vida. Aí sim, porque quando você resolve isso, ele não vai buscar a droga, não precisa daquilo. Ele é feliz por ele mesmo, não precisa de uma droga para se sentir um pouco melhor. Muito bem, doutor Ribamar Torino. Eu gostaria só que você fizesse encerrasse dando mais um esclarecimento sobre as drogas. Então, repetindo o que nós conversamos aqui antes, a nossa abordagem transpessoal, ela sempre envolve o ser total. Estou com uma dor aqui no meu dedo. Mesmo a mínima queixa, a abordagem tem que ser a parte orgânica, chegar à parte orgânica, porque uma criança com problema da tireoide, um adulto, vai dar alteração de comportamento. O nível de glicose é alto ou baixo, dá alteração de comportamento. Os hormônios do crescimento, alteração de ovário, testículo, visão, audição, tudo isso é alteração de comportamento. Então, tem que checar a parte orgânica, né? A forma de dormir, de se levantar, aí o meio, as cores do ambiente. Alimento. O alimento, é importantíssimo o alimento. Né? Você sabe que a criança, se é mal alimentada nos 3 primeiros anos de vida, o sistema nervoso dela vai ficar atrofiado pro resto da vida. Tem adolescentes que chegam a tomar muito refrigerante, 2 litros de uma vez. O que o senhor acha disso? Você fica turbinado de cafeína, né? Super excitado, às vezes até são diagnosticados como hiperativos. Na realidade, estão turbinados aí com a cafeína, esses cafeínas que tem no chocolate, no Guaraná, na Coca-Cola, no chamate, né? O excesso de açúcar, tudo isso. Então a parte orgânica tem que chegar. A parte ambiental também, né? Os campos eletromagnéticos, a pessoa vai dormir, tem as tomadas, aparelhos eletrônicos dentro do quarto, tem que ser desligado, porque isso influi no humor do ser humano, no comportamento dele, né? Cria um estresse fisiológico, psicológico. Aí a parte psicológica também tem que ser avaliada, que entra a anamnese, feita pelo profissional habilitado, né, competente para essa abordagem, que nós usamos muito a técnica da regressão de memória, que tem ajudado muito as pessoas dependentes químicas a saírem dele. Não é só dependência química,
Os medos também é uma dependência negativa, os medos, as frustrações, os fracassos da vida. Está no mesmo, não é só a substância química, não. Os nossos medos também é um terror, gera violência também, os medos, as frustrações, as carências, né? Então, e também o mundo espiritual, o metafísico, os mundos paralelos influem no comportamento humano, como nós influenciamos lá. Mas nem só questão de religião, a ciência ela faz essa abordagem e hoje a psiquiatria fundamenta os mundos paralelos, né? A influência de outras consciências, positiva ou negativamente, não dá para descartar a influência do mundo espiritual. Então o tratamento, Rosa Morena, tem que ser a parte orgânica, psíquica, social e espiritual. Se não unir essa abordagem, fica capenga e o resultado pode não ser muito bom. Então, toda a sociedade é convidada a encarar, porque ninguém está livre da violência decorrente da ausência da sociedade como um todo. Como um todo. Todos os poderes têm que estar envolvidos nisso aqui, para que possamos ter, o mais rápido possível, um mundo melhor, de paz, de sabedoria, de amor. Muito obrigado, doutor Ribamar Maturino. Agradeço. Estamos bastante agradecidos.